Nós voltamos com o nosso segundo bloco e estamos tendo a honra de conversar aqui com um especialista em física do solo, professor Genelício Cruzoé. Professor, há muita polêmica em relação a essa questão de o acidente Mariana e Brumadinho. O que a física do solo pode contribuir para resolver esses problemas? Não adianta a gente ficar olhando para trás, não é isso? Mas qual que é a solução que a sua área pode contribuir para que venhamos amenizar esse tipo de problemas? Professor Lani, o primeiro passo, no meu entendimento, é essas empresas investirem em pesquisa, né? Então, no momento em que, se, por exemplo, em Mariana nós já tivéssemos com pesquisa bastante avançada, o desastre de Brumadinho a gente já sabia exatamente o que a gente tinha que fazer. Perfeito. Então, no caso de Mariana, nós estamos lá fazendo alguns estudos, apresentei agora um trabalho no Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo, e o problema daquele rejeito que se depositou à margem é um problema físico, tanto de armazenamento de água baixíssimo, quanto de infiltração de água, e resistência à penetração por consequência. Então, ou seja, é um material de difícil sustentabilidade. Ah, mas tem uma vegetação lá hoje implantada pela empresa? Tem. Mas essa vegetação está sobrevivendo de um solo que foi colocado em cima ou misturado com esse rejeito que ficou lá. Então a gente precisa com certeza estudar melhor as formas de lidar com esse tipo de material. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta assim para os nossos telespectadores, mas uma pergunta assim, muito importante, né? Eu até entendo um pouquinho. Quando você fala em solo, existe espaço? É só terra? Porque normalmente quando a pessoa olha um solo, acha que na verdade ali é só terra, que aquilo é impenetrável, que é uma calçada. O que isso se relaciona, por exemplo, com o ar e com a água? Existe uma relação solo e água? Não é isso? Se nós tivermos uma calçada, se os nossos solos forem compactados, qual vai ser o efeito disso, por exemplo, para as cidades, né, para o próprio campo? Hoje há uma demanda muito grande sobre água. Fale a respeito para os nossos telespectadores, porque isso é um assunto extremamente importante, essa interação entre esses diferentes ambientes, água, solo, vegetação, manejo. Essa coisa, explica para nós com mais detalhes, por favor. Bom, o solo é um corpo, como a gente define, né, trifásico. Ele tem três fases, a fase sólida, líquida e gasosa. E como você colocou, a questão de porosidade, né, um solo agrícola, por exemplo, ele tem mais de 50% de poros. Então, ou seja, ele é um corpo extremamente poroso, ao contrário daquilo que... Uma esponja, como se fosse uma esponja. Ele é uma verdadeira esponja, ele tem mais de 50% do seu espaço poroso. Existem solos, inclusive, que podem ter até a densidade menor do que a da água, flutuar. Então, coisa que você, né, para muitas pessoas não imaginam isso. Então, é extremamente poroso e são nesses poros que a gente consegue armazenar água. Então, o solo, ele é um grande armazenador de água. Ótimo, ótimo. Quando a gente tem hoje, por exemplo, no mês de agosto, setembro, aqui em Viçosa, a gente tem uma deficiência hídrica muito grande, mas você não deixa de beber água. Perfeito. Essa água estava onde? O SAI, será que ele armazenou a água da chuva de janeiro? Não, quem armazenou a água foi o solo. Perfeito. Então, o solo é um grande contribuinte de água para a humanidade, né, e armazenador de água no continente. Isso quer dizer, então, que determinadas práticas, tipo uma aração, uma gradagem, uma compactação via passar muitos tratores em determinadas terras, nós podemos estar causando um problema de escassez de água para os nossos rios? Sim, de um modo geral, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que criar estratégias de manter a água no continente. O oceano não precisa de mais água. Ótimo. Então eu preciso fazer com que o solo aumente a sua capacidade de armazenamento para que essa água ela não vá rapidamente para o oceano. Uma hora ela vai chegar lá ou vai voltar para a atmosfera. Mas o interessante é que o solo seja bem manejado para aumentar cada vez mais essa porosidade e essa capacidade de retenção da água. Ótimo. Voltando a Mariana, o senhor teria alguma linha, o que deveria ter sido pesquisado ou que pode ainda ser pesquisado para melhorar a situação? Por exemplo, essa relação da lama com o Rio Doce. Existe alguma relação entre essa lama e a qualidade da água?
Pois é, isso aí a gente tem estudado agora recentemente, que é o seguinte, quando a gente pega o inverno agora, o rio, ele está sem turbidez, vamos chamar assim, ou está na sua turbidez sem lama, original. sem lama, é. E quando chove, essa turbidez aumenta demais. Isso quer dizer também que íons estão sendo lixiviados para dentro do rio. Então nós podemos fazer estudos de movimento de solutos nesse material e estimar por quanto tempo, a cada chuva, nós teremos mais íons na água do Rio Doce. Professor, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu teria uma pergunta extremamente importante. Quais seriam hoje as linhas da física do solo que poderiam ser pesquisados para os nossos pós-graduandos, mestrados, doutorandos, né? O que eles poderiam hoje estar pesquisando? O que seria hoje o top de linha nossa na pesquisa? Olha, primeiro a questão da água, né? Eu acho que a água a gente ainda precisa entender bastante a questão da relação da chuva com o solo e com o aquífero subterrâneo. Ótimo. Então, de que forma que nós, como manejo de solo, com física do solo, podemos contribuir para o aumento de armazenamento de água no solo e também no lençol freático. Ótimo. Então, essa dinâmica hídrica. Além disso, a gente pode também entrar pela parte de contaminação ambiental dessa água. Ótimo, que coisa boa. Então, eu acho que isso aí é são grandes linhas de pesquisa com muito estudo ainda pela frente. Muito pouco se fez até hoje. Professor, de todo o coração nós agradecemos a sua presença. As suas colocações muito contribuem para a nossa ciência e para aquilo que nós queremos, que é a vida. E de todo o coração queremos que o senhor volte aqui, para nós continuarmos com esse bom papo aqui. E a você, telespectadores, continue conosco, porque nós teremos muito mais assuntos que certamente são do seu interesse. Fique com a TV Viçosa.